Mas o direito, ele pode mudar as realidades. Mesmo uma propriedade que já tenha dono, já tenha um histórico de proprietários, pode, no momento presente, ter uma aquisição originária, como se fosse o primeiro proprietário, mesmo sem saber, mesmo sabendo, do passado, da existência de outros proprietários. O direito pode mudar esta realidade. Isso é um atributo que goza o direito. O direito cria as suas próprias realidades. Então, se o direito está falando que a desapropriação é uma forma originária de propriedade, de aquisição da propriedade, significa que ele vai apagar, a desapropriação vai apagar, o direito vai apagar todo o passado do imóvel, como se este imóvel nunca tivesse tido qualquer dono. Isso significa a forma originária de aquisição da propriedade. Primeira aquisição, forma originária, origem da aquisição da propriedade. Ô professor, por que a desapropriação é uma forma originária de aquisição da propriedade privada e por que a desapropriação é uma forma originária que exige apagar o passado? Por que isso? Porque nós sabemos que no mundo dos negócios, muitos gravames podem incidir sobre a propriedade. Vamos pensar aqui. Se você não paga suas dívidas corretamente e tem um imóvel, o que os seus credores vão fazer? Vão penhorar este imóvel. Se você quer comprar o imóvel e não tem dinheiro e vai financiar uma parte, para tanto, o que você vai fazer com o imóvel para conseguir este empréstimo? O que você vai fazer com o imóvel para conseguir o empréstimo? Você vai colocá-lo em hipoteca. Não é isso que você faz? Ótimo. Isso vai grudando na matrícula do imóvel. Estas são todas obrigações reais que grudam na coisa. Ótimo. Se a desapropriação é uma forma originária de aquisição da propriedade, o que a desapropriação faz com esses gravames? Ela simplesmente apaga o gravame, some com o gravame, some com o histórico, some com as obrigações que recaem sobre este bem. Por isso, desapropriação é forma originária de aquisição da propriedade, porque ela apaga o passado. O bem se torna público sem nenhum gravame, se torna público limpinho, é transferido do patrimônio privado, do particular, para o público limpinho, sem nenhuma obrigação. Por quê, professor? Ora, porque os bens públicos são protegidos, eles gozam de privilégios, eles não podem ser expropriados, eles não podem ser, ter sua posse, né, aviltada, eles estão destinados a uma função especial, que é justamente a prestação de serviços muito importantes, a prestação de serviços essenciais à coletividade. Por isso que quando o Estado desapropria determinado imóvel, ele tem que vir limpinho, sem nenhum gravame, sem nenhum obstáculo, sem nenhum empecilho. Aí você vai me perguntar, e se eu for o credor que estava lá com o imóvel, né, que estava com a penhora em cima deste imóvel, eu vou perder a minha penhora? A resposta é não, não vai perder a sua penhora. A sua penhora vai ficar grudada no valor da indenização. A pessoa que lhe deve não vai poder levantar todo o dinheiro, não vai poder sacar, não vai poder receber todo o dinheiro. Por quê? Porque a penhora vai grudar em cima do dinheiro que o Estado vai pagar. Perfeito? É óbvio que você não pode dormir no ponto. Você tem que correr atrás. Mas aí vai a dica para você. Se você tiver uma penhora num bem, se você tiver um direito sobre um determinado bem e este for objeto de uma desapropriação, fique atento, porque você tem que transferir essa penhora para o valor da indenização. Mas é isso aí, a desapropriação é forma de aquisição originária da propriedade privada. Vamos lá, vamos para a próxima pergunta, mais uma respondida, pode soltar a próxima. Professor, a limitação administrativa gera o direito à indenização?
limitação administrativa. Só para lembrar, limitação administrativa é aquela que incide sobre bens privados em geral, visando a melhoria do convívio social. Não tem um proprietário específico. Veja o exemplo que eu dei. Dei o exemplo do rodízio de veículos. Então tem placa 1 e 2 segunda-feira, placa 3 e 4 na terça-feira, placa 5 e 6 na quarta-feira, placa 7 e 8 na quinta-feira, placa 9 e 0 na sexta-feira. Veja, incide sobre todos os veículos. Não tem ninguém que escape do rodízio de veículos. Logo, ela não é individual, ela é geral. Se aplica para todas as pessoas. Se ela é geral, não existe alguém especificamente que sofreu um dano em relação aos demais. Todos sofreram danos ao mesmo tempo. Todos tiveram seus direitos restringidos ao mesmo tempo. O que isso significa, professor? Significa que não há um evento danoso em cima de determinada pessoa, não há um prejudicado. Se não há um prejudicado, significa que não gera direito à indenização. Ou seja, a limitação administrativa, ela é geral. Ela é geral e abstrata. Vai incidir sobre todas as pessoas que se encaixarem em determinada regra. Por isso, não se paga a indenização nos casos de limitação administrativa. Esse é um detalhe muito importante, porque a maior parte das intervenções são individuais. A desapropriação é individual, vai incidir sobre o imóvel de determinada pessoa. A servidão administrativa, ela é individual, vai incidir, então, se causar danos, o proprietário merece ser indenizado. A requisição mesmo, o tombamento, se causar danos, às vezes até valoriza o imóvel, mas o tombamento, se causar danos, precisa ser indenizado. A mesma coisa com a ocupação temporária. A única exceção é a limitação administrativa. Se a única exceção é a limitação administrativa, você tem que saber isso, porque isso geralmente é pergunta de OAB. A OAB adora saber as exceções. Então vai a dica para você. Limitação administrativa incide sobre todas as pessoas, sobre a coletividade em geral. É uma regra abstrata. Logo, você não é merecedor de uma indenização. Imagine se todos os proprietários de veículo que tivesse seu direito diminuído em virtude do rodízio fossem entrar com processos contra o Estado. Não ia acabar nunca. Ok? Então, respondida mais uma pergunta, já podemos soltar a penúltima pergunta, a quarta. Pode soltar. Professor, a desapropriação pode recair sobre bens móveis? Já respondemos isso no primeiro bloco, hein? Já respondemos isso, mas é bom sempre o alerta. A desapropriação, ela é ampla. Ela pode incidir sobre bem móvel, pode incidir sobre bem imóvel, pode incidir sobre bem semovente, até sobre os animais. O professor deu um grande exemplo aí de desapropriação que recaia sobre bem móvel. Olha só, vamos imaginar que você aí na sua casa tem uma coleção de moedas antigas. Moedas da época do Império. Vamos imaginar essa situação. Você tem lá uma coleção de moedas. Só que você foi um colecionador de primeira linha. Comprou moedinha, guarda com todo carinho, preserva e a sua coleção ficou grande. Você usou a internet, conseguiu adquirir cada vez mais moedas e você tem praticamente toda a história do país colecionando esses dinheiros já não mais utilizados, dinheiros antigos. Virou uma verdadeira relíquia. Nós sabemos que deixar isso guardado no seu guarda-roupa não é a melhor coisa do mundo. Seria interessante divulgar isso, ofertar isso ao público, porque isto é cultura, isso é conhecimento, isso daí para os estudantes das escolas primárias, e até a gente, por curiosidade, de poder ver toda a história do país, do dinheiro do país, como mudou, corta zero e põe zero e tira